meu nome é Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasques, eu sou nascida em Lençóis Paulista, fui criada em uma cidade vizinha chamada Agudos e sempre o universo do conhecimento, o aprender, foi algo que me fascinou e eu desde nova vi que a minha cidade tinha limites muito estreitos para aquilo que eu ambicionava na vida. Então, com 16 anos eu saí de casa, para estudar, fazer o último ano de ensino médio em Bauru e depois eu fui para São Paulo fazer faculdade de Direito. Um pouco de resistência dos meus pais que falavam que tinha uma faculdade de Direito em Bauru e por que eu queria ir para São Paulo, né? E na verdade depois eles viram que as oportunidades de se fazer Direito numa cidade maior são muito grandes, né? De oportunidade de estágio, de convívio com professores, de cursos, né? E isso e o universo também de muitas pessoas interessadas em estudar, se dedicar muito ao estudo. Isso foi muito marcante na minha faculdade. Eu fiz Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? PUC São Paulo. Eu sou da turma de 92, eu me formei em 96 e colegial em 97 e em 99 eu já era juíza. Eu entrei com 25 anos, eu fui substituta em Bauru, depois substituta em Jaú e substituta também por remoção em Barretos. E tudo isso um pouco já casada, seguindo meu marido. Eu me casei e já era juíza, né? Mas essas mudanças foi para estarmos juntos. Meu marido é cirurgião oncológico, veio a Barretos para trabalhar no Hospital de Amor. E assim eu tive essa última remoção para Barretos. E que foi quando eu comecei a ter os contatos com os primeiros colegas aqui. O Dr. Moacir me ligou, dizendo, fiquei sabendo que você é colega, está morando em Barretos, não tem interesse em trabalhar aqui? Ele falou assim, vou pedir uma vaga no tribunal para você vir removida. E assim começou a minha história com o Judiciário de Barretos. Fui tomar um lanche com o Dr. Moacir, na época Dr. Moacir, doutora Mônica, Dr. Wagner, será que eu estou esquecendo alguém? Acho Dr. Moacir, Dr. Wagner, doutora Mônica, tá faltando mais juiz que eu não estou lembrando. O Dr. Edson, o Takassi, que era o juiz da segunda vara. No criminal, o Dr. Diniz. Pronto, fechei. Então, isso foi quando eu cheguei como substituta aqui, que foi 2003, fim de 2003. E como substituta fiquei muito pouco tempo, porque eu já tinha muitos anos de carreira, eu já tinha 5 anos. 5 anos para substituto é bastante. Normalmente o juiz substituto fica 2 anos, 3 e logo se promove. Eu fiquei quase 5, justamente por conta de escolher uma comarca que me interessasse. Então, quando eu mudei para Barretos, eu já estava assim, no topo da lista de antiguidade, abriu Colina, eu fui trabalhar em Colina. E a senhora deu aula, fez pós-graduação, mestrado? Eu faço pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, faço pós-graduação em processo penal. Eu sou de aula de piano. Eu gosto muito de direito, até gostaria de dar aula de direito. Mas assim, as coisas caminharam na minha vida de uma outra forma, então eu acabei eu dou assim, aulas me convidam esporadicamente, mas eu não tive carreira de docente e eu acho que na atual conjuntura eu acho difícil eu encaixar isso na minha vida. Por que você escolheu assim, ser juíza? Algum motivo da família ou da faculdade? É uma inspiração? Não, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei de línguas, gostei sempre muito de política e o direito para mim era algo um pouco abstrato. Meu pai fez direito, mas não se formou e eu tinha uma visão muito equivocada do que era o direito, né? Às vezes como eu disse, eu era de uma cidade pequena e eu ia para o ensino médio, eu pegava um ônibus e nesse ônibus iam vários estudantes e alguns estudavam direito, né? E aí eu via os que faziam direito carregando os seus códigos, né, famosos, todo mundo carregava seus códigos. Eu olhava aquilo, eu achava aquilo uma coisa tão árida. Imagina saber tudo aquilo. Sabe aquela coisa do leigo, que eu acho que muitos ainda têm esse olhar quando não conhecem.
despertava tanto. Ao mesmo tempo, eu via o seguinte, que as pessoas do universo jurídico, principalmente os que mais se sobressaíam, no meu universo ainda, que era muito restrito de agudos, intelectualmente eram pessoas que eu admirava. Eu tinha contato com um juiz da cidade, que o filho dele estudava piano comigo. Aí eu via pessoas muito respeitadas da sociedade justamente pelo seu cabedal de conhecimento. Então eu via que você tinha muito isso no direito. Eu vivi, claro, eu era nova, mas eu via muito o movimento de diretas já, então falava-se de constituinte e tudo isso sempre você tinha a preeminência de advogados. Então eu comecei a me interessar um pouco mais assim, mas eu queria, na verdade, no começo mesmo, quando eu fui para essa vestibular, eu queria diplomacia. Eu escolhi o direito, não para ser advogado, mas eu tinha essa admiração pelo universo jurídico, mas eu gostava muito de política e de letras. Então eu pensava muito em fazer Instituto Rio Branco. Então esse foi sempre o meu caminho, já desde o primeiro ano do ensino médio era Instituto Rio Branco. Agora, quando eu entrei no primeiro ano na faculdade, aí tudo transformou, né? Aí eu, assim, me apaixonei pelo direito, adorava a minha faculdade, era extremamente instigante, professores excelentes, minhas amigas eram super estudiosas, sabe? Então, assim, as salas eram pequenas, então nós tínhamos aula, eram salas de 30, 35 alunos no máximo. Então a gente tinha grupos pequenos, a gente tinha uma interação muito grande, eram pessoas todas muito estudiosas. Então meu ambiente de faculdade foi assim muito instigante intelectualmente, era assim, ó, se você estava mais ou menos para a turma, as notas ficavam no mural. Se você estava mais ou menos, pode ter certeza que a tua nota ia ser. Então assim, todo mundo estava muito e a nota no mural. Então era aquela coisa assim que a gente se dedicava e todo mundo estudava, era bem interessante. Tanto assim, das minhas amigas de sala, quem quis concurso público passou, a maioria não quis, a maioria foi para advocacia e se estabeleceu super bem, né? Mas eu tenho uma amiga da minha sala que é procuradora do município em São Paulo, eu tenho de outras salas do mesmo ano que eu na PUC, que prestaram concurso, são tabeliãs, oficiais registradoras, outras tem uma que é juíza, mas assim, não são da minha sala, não é do meu núcleo mais próximo, mas era um ambiente de pessoas muito estudiosas. Então, assim, acaba sendo, assim, eu me encontrei num círculo muito virtuoso, né, para estudo, e isso foi muito determinante para minha escolha, e meu primeiro ano eu já arrisquei, né, o Instituto Rio Branco, e eu falei, é o direito mesmo que eu quero. E assim foi, primeiro, segundo, até eu me formar. Aí, quando eu prestava concurso, eu gostava da magistratura, mas eu fiz estágio sempre eu fiz civil também, mas eu fiz mais tempo no criminal, que sempre foi algo que me chamou a atenção. E a magistratura, ela um pouco, o ato de julgar, até certo ponto, você se intimida, eu acho, que num primeiro momento você imaginar você julgar os seus semelhantes, quando você se depara com uma realidade objetiva de fatos, de aplicação do direito apenas, é bem diferente. Então eu comecei a desmistificar um pouco a magistratura e prestei concurso, que no primeiro momento eu achava que, como eu havia feito estágio no Ministério Público e eu gostava sempre muito de crime, sempre foi o direito penal que me encantou, e a atuação do Ministério Público é muito no crime, né? Da magistratura não tanto, né? Você tem um terço mais ou menos de juízes criminais, talvez até um pouco menos, para 2/3 de cível, né? Então a magistratura ela tem até as exigências na prova, né? Do cível é muito maior na magistratura, né? Então, quando eu fui prestar, eu prestava os 2 concursos. Fui aprovada na magistratura e hoje eu me vejo assim completamente moldada por essa carreira que eu amo. Eu falo, o ano que vem eu faço 50, então eu tenho quase metade da minha vida como juíza. E eu falo assim que é uma grande dádiva que eu tive na vida, de ter uma profissão que eu tenho, ainda que com bons anos, né, de vivência, eu tenho muita alegria, eu sou muito, muito feliz. Mas isso também é complementado por uma questão. Eu vivo num ambiente também muito agradável.
Eu tenho colegas que são pessoas assim, que são irmãos para mim, como o Luciano da 2ª Vara Criminal, que é alguém muito próximo a mim. E todo o meu entorno, não só de juízes, os outros colegas juízes, a gente tem uma relação ótima, cada um com as suas individualidades, temos perfis bem diferentes, mas assim, temos uma relação desde sempre muito harmônica. Então esse ambiente de fórum para mim é delicioso. Né? Os meus funcionários da minha vara, sexta-feira tivemos até um evento aqui, a gente faz uma homenagem que todo ano, já desde que eu sou juíza diretora, há 10 anos a gente faz a comemoração do Dia do Servidor Público. E esse ano a gente teve um atraso na data, porque eu estava em viagem, mas aí fizemos sexta-feira, então a gente faz uma solenidade, eu acho que já deve estar pronto, na hora que você estiver indo embora, passem, tem um quadro bem grande com a homenageada, conta a história, ela é escolhido um servidor, a gente faz uma cerimônia no tribunal do júri, então todos esses fatos fazem com que a gente tenha, além do que já temos de contato pessoal, mas assim, a gente faz sempre a gente tem sempre muitos momentos de mais intimidade com a equipe, com as pessoas, reforçando o vínculo que a despeito da juíza, do escrevente de sala, do promotor, né? A gente, fora tudo isso, nós somos pessoas, né, que temos as nossas vivências, as nossas experiências e que aqui o primordial do nosso contato é sempre o profissional, mas eu acho que quando você tem uma relação pessoal muito positiva, é mais fácil para você gerir todas as outras questões que surgem, né, de desafios e problemas mesmo, né, no dia a dia. Então isso é uma tônica que eu tenho bastante também como gestora na minha 1ª Vara Criminal e também na diretoria do Fórum, que é você valorizar as pessoas, identificar individualidades e esse projeto do livro sobre a comarca de Barretos, isso para mim uma grande realização, porque a história da comarca, eu vivi alguns anos, mas é muito mais do que isso. E uma das preocupações que eu tive quando a gente mudou para esse prédio novo, era que o prédio é feito Adelaide, posso ir falando assim a esmo? Eu vou engatando um assunto no outro? Porque tem pertinências e aí depois você me coloca as outras questões que eventualmente eu não abordei. Quando nós viemos para cá, o Dr. Moacir, ele era o diretor, mas o projeto do fórum, ele é feito pelo executivo. Então, nós não temos muito gerência no modelo arquitetônico do prédio. E nesse contexto, o júri, lá no prédio que nós usávamos na 15, que é um prédio do Estado, nós tínhamos o salão do júri, que era todo emoldurado por quadros pintados em tinta a óleo, em tela, dos juízes que haviam judicado em Barretos. E aí eu falei, lá eu era juíza no cível. Quando fez a mudança do prédio, eu permutei. Eu saí da 2ª Vara Cível, dei muita sorte, o doutor Macati queria ir para o cível e eu para o crime resolvi. Aí eu me senti em casa, que eu vim para o crime, mas aí foi exatamente na mudança do prédio. Porque eu estava em licença maternidade quando fez a mudança e na licença maternidade minha que publicaram a minha permuta com o Dr. Carlos Macati. Então ele foi para a 2ª Vara Cível, que era a minha anterior, que eu vim de Colina para a 2ª Vara Cível. E aí eu cheguei aqui, eu era titular do júri, eu falei, doutor Moacir, onde é que nós vamos pôr esses quadros? Eu olhava o projeto, a sala, ela tem, do salão do júri, lá a parede era lisa branca. Aqui ele tem umas molduras de madeira, uns filetes de madeira que é bonito. Não como pôr quadro? Não tinha. E aí não tinha quase parede, eu falei, onde não tinha parede, tinha janela. Eu falei, o que nós vamos fazer com os quadros? Aí ficou problema para mim, né? Porque eu que era juíza do júri, o doutor Moacir. Eu falei, nossa, e agora? Até que aí, 1 ou 2 anos depois, eu já juíza diretora, eu falei, vamos fazer um lugar para pôr esses quadros. E aí a gente fez a sala dos retratos, que vocês já tiveram oportunidade de subir e conhecer.
E isso tudo no intuito de fazer um pequeno resgate da história da comarca. E foi um momento bem significativo, porque nós fizemos uma solenidade, convidamos todos os juízes, vários vieram, outros vieram os familiares porque eram falecidos, sabe? Então e eu acho que tudo isso tem registro por fotografia. A Margarete... Sobrou de história, né? É o que restou. Não, dessa solenidade. Do evento. Desse evento, no jornal deve ter, e eu acho, e quem faz as coisas... Provavelmente eu cobri alguma coisa. Eu acho que sim, eu acho que você já estava aqui. Eu já lembro de você está há muito tempo no jornal. 22. Você entrou menina, né? Nossa. Entrei com 19 anos. Então, aí a gente foi quando eu fiz essa inauguração, foi legal, porque aí eu tive contato com várias pessoas, familiares, né? Sabe quem passou aqui? Mas então faleceu, acho que é o doutor Ovídio. Ele foi um juiz, ficou muitos anos aqui e ele ficou aqui, acho que antes do doutor Hélio, antes do doutor Fábio, ele faleceu acho que no passado. E ele se aposentou e teve Ovídio Sandoval. Acho que Marcar se você encontrar alguma coisa. você vai achar bastante coisa, porque depois Parente da Márcia. eu acho que não. Dela era delegada. O pai dela era delegado. Olha, às vezes Pode ser. Às vezes até pode ser, porque Ribeirão Preto, esse norte do estado, porque a família da Márcia era de Minas. Era de Minas. O doutor Ovídio, não lembro o nome inteiro dele, mas ele tem filhos que são da advocacia, é facinho você localizar. Nossa, ele já estava de idade, daí, enfim, vieram várias pessoas nessa solenidade. E sempre que a gente faz, tem um outro juiz, que eu não sei se eventualmente te interessa. Ele é muito bacana, mas ele é mais quietão, que ele veio sexta-feira aqui. Que ele é da turma do Moacir, é o doutor Bonfim. Doutor Bonfim, ele ficou aqui, veio na solenidade de sexta-feira, porque homenageada, quem deu cargo de chefia para ela foi ele, e ela é atualmente é a chefe do meu cartório, é um cargo além que fui eu que dei, que é o cargo de escrivã. E ela daí veio para... Então, assim, a gente convida e eles vêm, né? Outros, por exemplo, o doutor Diniz, você lembra do doutor Diniz? Doutor Diniz, ele hoje é desembargador, não, ele não é desembargador, ele é juiz em segunda instância. Quando ele está, assim, como se fosse o juiz substituto, que eu mencionei para vocês que eu era, como se fosse o substituto, mas no tribunal. Então, ele está para ser desembargador por breve. Ele já está no tribunal já faz uns 4, 5, 6 anos, mais ou menos, né? E era o doutor Bonfim, ele é dessa mesma época do... É vivo, né? É vivo, foi ele que veio na sexta-feira, o Bonfim. O Diniz... O doutor Diniz também eu tenho que achar ele. Ele eu tenho contato, se você precisar. A Margarete, mas a Margarete também tem, e a Margarete também tem o doutor Bonfim em contato. E qual que foi a primeira impressão que a senhora teve da cidade? Então, a primeira impressão minha, quando eu cheguei aqui, não era chegar juiz, era chegar esposa de um médico que veio trabalhar no lugar, e eu saí da minha cidade, né? Eu saí da minha região para vir para cá. E assim, para ser sincera, eu não gostava de nada que era country, nada que era... Odiava, entendeu? Dessa transição pro country. Eu não gostava de nada que era dessas calça Wrangler. Eu tenho meio que um trauma, que a minha irmã era muito desse universo. E aí essas coisas, meu guarda-roupa que eu mudei para São Paulo foi substituído por calça Wrangler em degradê de cor, assim, ó, entendeu? Mas assim, eu sempre tive o espírito super aberto. Meu marido veio para cá, eu já encampei, já aluguei uma casa grande, falei, aqui a gente vai morar. E eu morava numa casa super grande no sítio, em um mês que eu estava aqui. Saí do hotel, fui para uma casa muito legal que eu morava lá, e morei 10 anos nessa casa. Mas eu vim de espírito aberto, eu falei assim, se é pra cá que a gente vai morar, eu já comprei a botina, já tinha caminhonete, aí a gente já vê. Então assim, esse universo muito de montaria, essas coisas, nunca foi a minha vibe, nunca foi. Mas assim, a gente chegou aqui com um espírito muito de viver a cidade. O meu marido estava contente no hospital e eu vim assim, eu sou aberta, sabe? E foi muito positiva a minha vinda para cá.
foi muito. Desde essa ligação que eu te falei, né, do Dr. Moacir me procurando para vir trabalhar aqui, né? Ele falava, fala no tribunal para abrir uma vaga. Então, assim, alguém que foi muito gentil para me acolher. No hospital, demais, porque o hospital, assim, foi um momento de que estava trazendo novos médicos e médicos mais velhos para trabalhar aqui. Não que meu marido fosse mais velho, mas assim, médicos com experiências em outros serviços de oncologia. Então o Vinícius veio para cá, ele já era chefe no local e ele veio trabalhar com vários amigos dele que estavam vindo de São Paulo, com que ele já tinha trabalhado na residência médica. E aí, assim, criou-se um ambiente de muita gente vindo de fora, vários que nós já conhecíamos, outros que nem tanto, e que a gente formou uma comunidade muito, assim, de muita amizade aqui. Então, assim, a cidade foi muito receptiva e muito acolhedora. E eu tenho assim, essa impressão de Barretos, assim, eu não, assim, até hoje, desde aquela época que eu só vim como esposa do Vinícius, eu carregava uma pilha de processo, ficava em casa sozinha sentenciando, que eu consegui essa facilidade no tribunal. Eu fiquei pelo menos uns 3, 4 meses que meu cargo ainda não era aqui, eu sentenciar em casa, então eu ficava em casa no meu escritorinho lá e eu ficava fazendo só sentenciando, e eu senti muito isso e foi muito positivo. E eu falo assim, eu adoro Barretos, eu assim, adoro toda essa parte até da cultura própria aqui da região. Eu acho isso muito ímpar e muito valioso. Né? Bairrista, né? As pessoas então, você acha? Eu acho, pelo menos assim, quando alguém faz alguma coisa errado, entre aspas, na história da cidade, vem um monte de gente. Ai, mas então, isso eu acho, isso é um ser bairrista. Né? Mas assim, eu vim de uma cidade que era mais antiga que Barretos. E lá era famosa pelo povo ser bairrista, no sentido assim, Nariz empinado? Você não é, você mora na cidade, você pode morar 30, 40 anos, mas você não é daqui, né? Claro que não, porque você não... Tua família não é, você pode até ter nascido, mas tua família não é... Excludente, né? Então eu vim desse tipo de cidade. Mas aqui também tinha um pouco disso. Mas enfim, eu tive sorte de ser acolhida por pessoas assim, não só desses estrangeiros do hospital, entendeu? Mas aqui na magistratura, que aqui todo mundo quase é estrangeiro, né? Mas assim, e mesmo na cidade, que aí as pessoas aqui da cidade, você tem muito pessoal da pecuária, né? Que isso foi uma coisa meio diferente que eu conheci aqui. É claro que tem outros amigos, mas assim, isso foi uma coisa interessante, que era uma realidade que eu não conhecia, né? Bem diferente. E que também assim, tinha assim, muito acolhimento nesses novos ambientes que eu circulo, porque assim, me sinto totalmente barretense, né? Eu transito nos meios mais distintos. Eu realmente vivo Barretos, sabe? Não é só sou juiz em Barretos. E com relação agora a parte legal, né? Aos crimes, o que a senhora lembra assim de algo bem interessante? Então eu sou meio complicada porque tem várias coisas assim, o que mais cintilariam aqui, eu não vou poder falar muito, porque ainda estão... O que pode ser dito. Então, o que pode ser dito? Sem graça. Então... Se essa entrevista fosse daqui 2 anos, talvez eu pudesse falar sobre o processo da prefeitura, entendeu? Se fosse daqui uns 2 anos, eu poderia falar do meu Tsoá. Porque foram 2 processos, assim, que foram muito marcantes, né? Porque de alguma forma trouxeram não só pessoas, não versam só sobre pessoas anônimas, né? E eu preciso, eu acho que eu preciso pensar. Ai, Carla, você já me fez. Tem muito crime, né? Por isso. Aqui assim, acontece muito crime. Tem, né? nos anos pra cá, o que mais assim acontece, um volume enorme, que assim, que cresceu assim, de forma exponencial, são as Marias da Penha, né, os processos de violência doméstica. Né? Isso cresceu muito e observa-se o quanto esse tipo de agressões, elas existiam, mas elas eram
elas não tinha registro, as pessoas não noticiavam, né? Não faziam registro da ocorrência e não tinha essas medidas protetivas. Eu acho isso assim extremamente transformador na sociedade, porque protege a mulher e de forma ampla e evitando que a mulher seja subjugada pelo homem, pela força física, pelas condições sociais que muitas vezes aprende a um casamento em que ela é desrespeitada, às vezes até na sua integridade física. Então isso é algo que foi transformador nos últimos, vou dizer assim, nos últimos 8 anos, tá? Aumentou muito os registros de ocorrência. Júri, sim, eu fiz dezenas de júris. Deixa eu tentar lembrar um que... teve um que foi bem legal, esse dá para falar. Teve um processo que foi dos meus primeiros aqui em plenário, que durou 2 dias, o julgamento. Esse julgamento foi um homicídio de uma menina em Colômbia. Ela devia ter os seus 18, 19 anos e ela teve uma paquera com um homem que era um pouco mais velho. Talvez eu não me recorde de muitos detalhes, porque isso já faz quase 15 anos. Não, mas assim, até não tem qualquer problema, tá? Eu acho que não, se você quiser... Eu digo porque eu sou sensível a essas histórias. Menos, cara. Não vou contar as coisas assim, né? Mas esse processo foi um processo bem interessante. Foi o primeiro júri que eu fiz. Eu era nova aqui na vara, devia ter primeiro júri que virou dia, né? Esse foi bem marcante. Teve um outro, depois se você quiser detalhes, eram 4 réus, tinha um mandante, era um japonês que morava no Japão, descendente, mudou para o Japão, ganhou um pouco de dinheiro e ele estava paquerando ela. E ela, depois de um certo momento, não quis mais nada com ele e ele foi para matá-la com 3 ou 4. Foi uma coisa assim, horrorosa. Né, foram todos condenados, assim, bem, assim, impactante. Foi em Colômbia. E, nossa, eu lembro que o julgamento foram muitas horas, assim, o julgamento começa às 9 da manhã e não tem intervalo, a gente não sai do prédio nem para comida, a gente come no prédio e se tem que dormir, aí sim, os jurados vão para o hotel e a gente, né, nós os demais vamos para as nossas casas e os jurados, qual que é a questão do júri de um dia para o outro? É muito cansativo, você fica naquele modo on, sim, dias, horas seguidas, você não desconecta, é uma coisa assim, depois que passa, até baixar a energia é muito tenso e principalmente dependendo do júri, como foi, assim, júri que passa de 1 ou 2 dias é que são mais de um réu, é mais de um crime, os advogados de regra são muito mais combativos, então é um processo extremamente formal, ritualístico, que se você não faz vários procederes, você pode ter nulidade. Muitas vezes a defesa, ou às vezes até o Ministério Público, tem essa tensão, porque às vezes pode ser interessante algum tipo de nulidade. Então é aquela tensão 100% para nada sair do script. E o dormir fora dos jurados também é super desgastante. Por quê? Porque eles vão para o hotel, não vão para a casa deles? Porque eles não podem se comunicar com ninguém sobre assuntos do processo. Então, cada um dorme num quarto sozinho. E aí tem um oficial de justiça que fica no corredor, olhando. Se um não vai conversar, alguém chega lá para conversar. Então, você tem... Pode nem ter celular, né? Não. Tem a caixinha nossa, que a gente pede gentilmente que eles coloquem o celular nas caixinhas, então assim, e aí esse júri dá para vocês falar, sabe um júri que dá para falar também? Esse júri, como é que você vai achar? Esse júri é processo físico, dá tempo de, eventualmente, se vocês quiserem, não sei o que vocês vão... Agora teve um que foi, mas esse aí tem mas dá para falar, daí vocês veem a pertinência, que foi um outro júri também, que foi de um dia, que foram 2 dias. O júri do Tenente Abara.
Você já ouviu falar? Você já ouviu falar do Tenente Abara? Eu lembro do nome, mas não lembro do assunto. Então, o Tenente Abara, ele foi uma pessoa que ele era tenente, né, quando eu cheguei na vara, e ele era, assim, alguém que combatia muito o tráfico de drogas e falava-se muito dele. E ele ficou assim meio que mítico aqui naquele ano de 2008, 2009, mas começaram a, assim, teve essa fala muito que ele combatia o crime e muitos que falavam que ele forjava o tráfico. E até o forjar, a defesa falava, mas assim, também fala às vezes hoje, mas assim, às vezes isso pode ser vindo, a gente ouve, mas tudo com filtro, mas o que ele apresentava na unidade para nós era algo factível, e ele começou a ter alguns inimigos na cidade, até que a casa dele foi metralhada. Na verdade, não sei se foi acho que não era metralhadora, mas tinha silenciador. Foi. E aí teve um júri, sim, com um promotor, melhor promotor que eu já vi em plenário, que é uma pessoa brilhante. Ele se chama Aloysio Maciel Neto. Ele, assim, é aquele promotor que eu rasgo elogios. Que pessoa íntegra, competentíssimo, assim, um ponto fora da curva de inteligência, de retórica. E ele fez um plenário maravilhoso, muitíssimo bem, sem desmerecer os advogados que estavam. E nesse plenário conseguiram uma investigação e prenderam quem baleou. Na verdade, eu não lembro qual, mas assim, desferiu vários tiros na casa. Era para ter... O Abara? Não. Ele não morreu, foi uma tentativa de homicídio, mas sequer atingiu o Abara. Ele estava na casa com a família. É muito mais difícil de você conseguir uma condenação, porque é o que nós no direito chamamos de tentativa branca, não atingiu ninguém. Conseguiram prender as pessoas, fizeram uma investigação bem feita, e esse júri foi um júri, sim, pessoas PCC, aquele júri com pessoas de alta periculosidade, e foi um júri, assim, demorado, desses que envolve uma tensão, assim, muito grande de todas as pessoas envolvidas. Esse júri foram 2 dias, e foi um júri que teve a sentença, e depois... Posteriormente, então esse é um júri interessante de eventualmente vocês falarem. Esse você vai, não é digital, é físico também, mas você acha muito registro, inclusive de sentença. A Margarete ajuda com tudo. Eu lembro disso. E eu não acho que tem que ser não você publicar, porque depois o Abara teve um revés. Como tenente, eu acho que ele até perdeu o cargo. Nem tá mais aqui. Ele mora em Barretos, é alguém que tem a minha idade. E ele vai ganhar? É o Adriano, né? Abara. Não. Não. O Tenente Abara, ele saiu completo do holofote. Ele É outro. outro. Mas eu lembro desse cara. O Adriano que você deve estar falando... Adriano é policial, né? Tem o Adriano Reis, acho que não, mas o Reis é novo aqui, Adriano Reis. Depois eu vejo, mas É Abara? É um título de cidadania. Isso eu tenho certeza. O Tenente Abara, ele estava até num processo há muitos anos, ele foi afastado da PM, ele ficou preso num processo de tráfico, que parece que, entendeu, em Itaquaritinga. Foi uma coisa assim. No final, eu acho que ele foi... Figura interessante. No final, ele foi absolvido lá, mas assim, sabe aquela pessoa, assim, não sei, não vi o processo, mas foi alvo de comentários, assim... negativos, absolvição, mas eu não sei. Eu tive um contato sempre muito positivo e empático com a Abara. Esse júri foi um júri, assim, fantástico, tecnicamente, e a defesa fez um trabalho muito bom, a acusação fez um trabalho excelente. Então, assim, foi um júri muito, muito, muito bom, né? 2 dias também. 2 dias. O máximo que durou são 2 dias. O máximo que eu fiz foi o do Milton Soares, que foram 3. Foram 3 dias. Foram 3 dias.
parou a cidade, esse júri. Esse foi. Então, de júris, eu acho que esses são os, assim, os mais... O da Bara dá para você falar, tá? Pode deixar. E eu não vejo nenhum problema. Esse de Colômbia também, mas esse de Colômbia não tinha nada de tão assim, era mais assim, o fato de ser menina, um namoro, alguém que era de fora, que veio, contratou várias pessoas. E a menina, a família dela, trabalhava pro Bruno Jacinto. Então, sabe, da usina, isso. Então, até o Bruno Jacinto, na época, eu olhei e falei, gente, eu era menor de Barretos, mas eu falei, mas esse é o pai do Tião, é o pai do... Sabe quando você começa a ler o pai da Júlia, que eu conheço os filhos dele, daí eu fui conhecer, eu falei, mas o que tá de madrugada vindo assistir júri meu? Sabe como não liga uma coisa, cara? Depois que eu fui descobrir, né? Tem um caso recente agora, doutor, bem recente, foi a morte daquele menino, que o pai dele trabalha aqui, não é? Foi assassinado. Foi, teve audiência semana passada, do Celso. Matheus Ornelas Ferrari. Verdade. Que eu fui das duas irmãs dele. Não dele, das duas irmãs. Aí eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu? Aí a gente escuta um monte de coisa. Se for verdade tudo que o povo fala. Matou com uma caneta, né? Mas ele foi torturado, não foi? Ai, pra ser sincero, eu trabalhei com o pai dele, né? Eu fui, porque agora eu não sou mais corregedora da central, porque os oficiais de justiça, antigamente, eles ficavam vinculados às varas, né? E isso o tribunal fez uma nova alteração, então criou-se um órgão aqui dentro do fórum que chama Central de Mandados, e todos os oficiais de justiça, o pai dele é oficial de justiça, então todos os oficiais de justiça eles ficam todos lotados, não em vara mais, mas na central. Então eu fui corregedora da central e eu trabalhei com o pai dele. Então assim, eu não sei detalhes, não tenho intimidade, mas assim, fica extremamente... Teve audiência semana passada e até onde eu sei, a acusação é de latrocínio. Né? Mas eu não sei detalhes, não, eu sei que foi até tarde porque eu fui embora. Era à noite daqui e eles estavam ainda fazendo audiência. Foi quinta-feira da semana passada, mais ou menos, essa audiência. Teve menor envolvidos, né? Bem triste, bem impactante. Um advogado que a senhora gostaria de destacar? Eu sei que o doutor Otávio, a senhora falou muito bem dele. Sim, o doutor Otávio. O doutor Otávio era, assim, alguém que fez parte da minha carreira desde Colina, né? Porque ele ia para lá fazer muitas audiências criminais, né? Depois, no crime, assim, o crime é meio que um mundo à parte, né? Porque os advogados que fazem criminal são advogados... pode até fazer cível, mas assim, acabam meio que se especializando. E o doutor Otávio falava muito bem em público, né? Ele tinha uma grande retórica. Então, assim, eu sempre tive muito contato com ele. E depois vieram outros advogados que, né, no segundo momento. Mas eu tive muito contato, por eu também ter sido juíza civil, com os civilistas da cidade, né? E assim, então, assim, acho que o primeiro advogado que eu conheci em Colina, quem foi? Doutor Luiz Manuel, que já chegou no fim do expediente. Eu lembro que já era noite, trazendo um livro dele, se apresentando para mim. Foi o primeiro advogado que eu conheci em Colina, foi no primeiro dia meu de Colina. Foi o doutor Luiz Manuel. E eu tive muito contato com os outros advogados que fazem muito cível na cidade, né? Então, mas eu vou falar dos arqui-inimigos do doutor Luiz Manuel, né? Aí vocês vão ter que... História. Não, mas ele vai arriscar, entendeu? São personagens, né? Por exemplo, o Dr. Melick você vai falar como advogado, né? Isso, claro. Então, Presidente da OAB. ele foi presidente da OAB? Foi. O Melick pai. Ah, tá. Desculpa, é que eu tô pensando já no Zaiden, né? Que vocês sabem, né? Mas você, eu tenho certeza que sabe por... Mas o Zaiden foi um advogado. Exatamente, que é dessa geração, sim, que é uma geração que tem mais ou menos a mesma idade, um outro, mas aí tudo que eu vou falar são os outros, tanto eu não gosto desse tipo de coisa, entendeu? Que ele conte uma... Então é melhor... Ele tá disposto. Ele falou do Melick. Ele tá disposto a contar a história mesmo. Pode falar. Então, mas não são pessoas que eu tenho muita intimidade, mas são pessoas que eu convivi muito juridicamente. O Dr. Melick, por exemplo. O Dr. Melick é alguém que tinha uma grande banca de advocacia extremamente respeitada
e eu o conheci advogando, fiz poucas audiências com o Dr. Melik, mas fiz até encolhida até. Uma pessoa muito fina, né? Uma pessoa extremamente educada, distinta, um excelente profissional. E através dele, e também pelas ações logo após, ele já estava se afastando. Advogava, mas ia menos a fórum, né? Então aí eu comecei a ter contato com o Dr. Zaiden. E também pelo fato isso muito quando eu trabalhava no civil. Então o Dr. Zaiden, ele também atuava como advogado no hospital, né? Então, muitas questões do hospital, quando eu era juíza civil, eu tinha essa proximidade maior, né? Questão de responsabilidade médica, já dei também algumas palestras sobre isso, então eu tive esse contato com ele fora também Autos, né? E o doutor, que foi sócio do Dr. Luiz Manuel, né? O Dr. Washington, né? E Washington Rocha de Carvalho, eu acho que é isso ou é invertido, né? Que são os advogados de maior, acho que proeminência aqui em Barretos, tem outros também, né? Mas esses, assim, esses são advogados muito no criminal. No criminal você tem uma leva mais nova, o Dr. Otávio era o mais antigo, abaixo do Dr. Otávio, geração é o Dr. Merrich, né? Mas é muito pulverizado, né? Agora, depois da idade do Dr. Merrich, você tem vários advogados mais novos. Algum que me chama a atenção? Não, eu acho que não. Eu acho que nem vale chamar atenção agora. São pessoas que estão ainda escrevendo a história, sabe? Mas assim, porque para falar, eu acho que tem que ser pessoas acima dos 50, né? Uma vasta experiência. Eu, assim, os advogados que eu, na minha época de civil, eram os que tinham maior proeminência, eram esses que eu mencionei. Agora, os anteriores a esse período, aí eu já não tive tanto contato. Talvez o doutor seria, eu acho que seria no criminal o Dr. Otávio e no civil não tem ninguém, o Dr. Melik, o Luiz Manuel, que já teve uma grande projeção desde muito novo, né? Porque quando eu cheguei aqui, ele já era muito famoso e ele devia ter o quê? Ele deve ter a minha idade. Eu tinha 30 já, mais ou menos uns 30. Eu cheguei aqui, eu tinha 30. Ele tinha isso e ele já era assim, super renomado aqui. Sim, isso é muito jovem. Assim, com reconhecimento já nessa pouca idade, ele já tinha um escritório com ações já... E sempre dando aula, né, com uma atividade acadêmica muito intensa. Então, isso fez com que ele tivesse também projeções em âmbito nacional, né? Agora, se vocês forem, eu não sei o quão vocês vão estar ampliando, vai ser a história da comarca, mas se forem citar, nós falamos de advogado, mas se forem citar alguém que trabalhou aqui, eu até não por acaso, eu peguei o livro dele para tirar fotografia. Esse foi um promotor muito marcante aqui, viu? Ele não morou aqui em Barretos, morou pouco tempo, mas ele ficou muito tempo aqui. E é outra pessoa que tem uma projeção nacional, muito amigo do Dr. Luiz Manuel, muito amigo do Dr. Luiz Manuel. Eu acho que ele foi promotor aqui uns 10 anos, ele tem muito livro escrito, ele tem assim, também estava aqui sexta-feira na homenagem, alguém assim que vive bastante a comarca, né? Não que os demais promotores aqui não, por exemplo, a Adriana está aqui há muitos anos, uma excelente promotora, eu gosto muito da Adriana, mas é que eu estava com o livro na mão e se a gente vai falar de crime, eu lembro muito do Renato, porque alguém falando de projeção de âmbito nacional, o Renato é alguém que tem assim dezenas de livros escritos pela Saraiva, e ele escreveu muita coisa com o Dr. Luiz Manuel, né?
Então, alguém que ficou uns 10 anos aqui, pelo menos, na comarca e assim, teve trabalhos muito bacanas, ele trabalhava diretamente comigo. Fez algumas coisas no Cível, mas enfim, só para pontuar alguém fora, se eventualmente vocês... E pensa numa pessoa que é boa de falar. Então, nossa senhora, amicíssimo do Diniz, são contemporâneos. O Diniz tem 3 irmãos, os 3 são juízes, né? Nossa, coincidência da vida, os 3 juízes. E o Renato é amigo dos irmãos, dele e dos irmãos, então, e é uma pessoa encantadora. Mas você precisa de contar eventualmente, mas assim, aí a nossa história é outra, só para pontuar uma pessoa que é bem interessante e assim, com muito destaque, né, nacionalmente, né, citados em STF, no mundo de julgado, sabe? Alguém chique. A gente pode falar sobre a questão da OAB, doutora, em relação à OAB, e aí a gente já engata nessa pergunta se recorda da participação na Constituinte, como que a senhora lembra, a senhora estudava ainda, né? Nossa, eu era ensino médio. Era algo muito distante de mim, viu, Adelaide? Não, pula, que eu não tô tão velha assim. Então vamos falar só sobre a relação. Eu já estudei Direito na ESG desde a Constituição de 88. Eu entrei em 92. Então só pra gente fechar, a gente fala da OAB então, porque essa doutora aqui ela já foi falando tudo. Eu fiz bolinha aqui pra saber antes que legal. A importância da OAB, se a senhora teve algum relacionamento mais próximo, Tive. Eu acho que a OAB, quer o juiz como diretor do fórum ou não, você tem que ter sempre uma relação institucional próxima, porque assim, os trabalhos, porque assim, a relação positiva entre magistratura e as demais instituições, e principalmente a OAB, para o bem do jurisdicionado, né? Então, é muito importante que haja uma boa sintonia e que as instituições tenham convivências harmônicas, tenham interação, não só conviver, mas tenham interação, né? Eu, quando cheguei aqui em Barretos, na região, né? Eu fui para a Colina primeiro, quem era o presidente da OAB era o doutor Arutin. Então, eu peguei o doutor Arutin, Roberto Arutin, isso era 2004, né? Ele era o presidente da OAB. Depois eu peguei o doutor Merrige, que teve um período de muito bom trato também na presidência da OAB. Depois os outros também, a doutora Letícia, o doutor Gerson, o doutor Belisário, que foi o último, que é uma pessoa que eu gosto assim, muito, uma pessoa extremamente, a gente pegou período de pandemia, né, que foi muito complicado, né, de nos ajustarmos à sintonia, mas assim, muito, muito boa a relação. E agora com a doutora Arani eu conheço mais ela do cantar do que do trabalhar, entendeu? Porque ela só faz criminal, né? Ela só faz trabalhista, né? Então aqui eu não conheço a doutora Arani, eu só conheço a doutora Arani. Acho que na OAB eu fui na posse dela, né? E a gente tem essa atividade de música que a gente sempre se encontra, né? De coral, ela toca, canta, né? Sozinha, ela é toda, né? Envolvida com música, né? Então, vira e mexe, a gente tem saraus e a gente tá junto. Mas assim, gosto muito da doutora Arani, ela tá assim, há menos tempo, né? Acho que o quê? Uns 6, não, já deu mais, né? Uns 8 meses, eu não lembro exatamente. É março esse ano? Então estou boa de referência temporal, não lembrava exatamente o mês. Eu fui na posse dela. E alguém, assim, que questões eventualmente podem existir, né, entre de pleitos da advocacia, trazem para casa, às vezes alguma questão que podemos atuar junto, por exemplo, até pouco tempo atrás estava aqui no nosso prédio uma van da CASP, né, que é o Centro de Assistência do Advogado, que estava aqui vendendo livro e fazendo atendimento, né? Então era uma van que tinha
que fazia uma abertura, né, e acabava tendo espaço para recepcionar os advogados e acabaram colocando aqui, porque eu acho que imagino mais segurança do que fazer, né, em via pública, e aqui é um local fácil, né, de advogado vir, enfim, são pequenos gestos, né, que nós precisamos ter essas comunicações sempre, é imprescindível. Eu já tive momentos de mais facilidade no contato, como agora, tive uma ou duas presidências que foram um pouco mais distantes e menos colaborativas, mas assim, sem nada que de forma nenhuma atrapalhasse. Posso fazer só uma última pergunta? Pode, claro. Não é nem uma pergunta, é mais só um comentário mesmo. Que hoje em Barretos, a chefe do Poder Judiciário é uma mulher. Uhum. Eu não sei se isso para a senhora é significativo, Uhum. mas para nós aqui, meros mortais, que não somos leigos no sentido dessas esferas de poder, Sim. é muito significativo. Para mim, como mulher, Uhum. ver uma mulher lá, como chefe do Poder Judiciário, eu me lembro quando eu era secretária de Cultura que eu fui no batalhão da polícia, teve uma apresentação, e ela entrou e todos os policiais, sabe? Eu fiquei assim, sabe assim, como você se sente feliz e realizada de ver? Nossa, uma mulher, que coisa, né? Você consegue perceber esse alcance, assim, essa representatividade? Então, talvez o teu olhar, você me falar assim de me ver numa situação de PM, né, que é o masculino, né, reverenciando de certa forma, tendo continência, né, para uma mulher. Eu tenho uma relação muito positiva com a Polícia Militar, eu sempre tive. Então, às vezes eu olho isso muito mais do que como se fosse, abre aspas, colegas de trabalho, que eu digo que estão aqui todo dia comigo, né? Da mesma forma que advogados também, mas é que é muito impactante, né, a deferência de um homem fardado a uma mulher, né? Mas assim, você sabe, Carla, eu não tenho muito esse olhar em relação ao feminino, a dificuldade. Assim, eu acho interessante como modelo para quem é mais nova, né? Isso é muito legal, porque eu não tive modelo feminino em quem me inspirar. Tá? Quando eu, assim, era muito masculina as minhas referências. Tinha uma juíza criminal, mas eu já era mais, sei lá, eu estava na adolescência, Denise Frossard, não sei se vocês vão lembrar, ela prendeu um monte de bicheiro no Rio de Janeiro, depois ela depois se aposentou, virou deputada federal, mas enfim, não existia muita figura feminina para que eu me inspirasse, né? Agora, quando eu fui para São Paulo, eu via muito. Então, isso ficou para mim algo um tanto quanto normalizar. Agora, o ambiente da magistratura, hoje ele está meio a meio, mas aqui é muito marcado, sou só eu, né? A doutora Mônica foi embora. Sim. Só. Basicamente teve a Renata. Mas só também. É verdade. Eu sou a favor de colocar aquela galeria, fazer tudo pintura dela, todo mundo, até você. Ai, nossa, se nós tivéssemos orçamento para uma coisa dessa, até para restaurar os antigos, nossa, você não tem ideia. Dei muita sorte, eu consegui, na época, um patrocínio da nossa associação. Hoje eu não consegui de jeito nenhum, para comprar o tapete que a gente pôs lá, para comprar, sabe, para ajeitar ali a sala, conseguir a mesa que eu restaurei que tem lá em cima, ajeitar umas molduras, pôr moldura nos outros, do jeito que dava, porque é muito difícil, né? Serviço público, eu falo assim, há 10 anos atrás veio essa mobília aqui, tá vendo? É boa, bonitinha pra gente, mas quando eu fui pra Colina, os móveis eram... Sabe quando naqueles compensados que vai abrindo aquela coisa medonha? Daí eu lembro que eu fui falar com o prefeito, fizemos um convênio, eu coloquei o cartório eleitoral para dentro do prédio, eu falei, olha, vocês deixam de pagar o aluguel do eleitoral e com o valor do aluguel, vocês mobiliam o nosso prédio.
E aí Colina era lindinho, né? Eu falo assim, sortuda eu sou. Na carreira e graças a Deus na vida pessoal também, Deus sempre me abençoe e me protege. Eu tenho situações assim de muita... Eu inaugurei 2 fóruns. Colina fui eu que inaugurei. Prédio novinho e aqui também, né? Então isso, trabalhar em lugar novo não é uma delícia? Né? E assim, então o tribunal ele teve fases de muita dificuldade imobiliária. Isso aqui veio 2000 e... aqui no prédio novo, 2008. Acho que os prédios, a mobília velha nem veio para cá, eu acho. E então assim, tudo é arrumado, mas assim, para reforma, essas coisas, a gente cada vez tem menos autonomia, Carla. Então a gente se esforça. E eu tenho a Margarete, né? Que eu falo que a Margarete comigo é assim, é o olhar da dona de casa, sabe? Pega no pé de quem tá fazendo limpeza errado e mexe, cuidado com o móvel, não vai arriscar, olha lá. Sabe aquela coisa de cuidar de casa? A Margarete é assim aqui comigo, porque assim, se estragou, se não, por exemplo, esses dutos, né? A gente mudou pra cá, pra esse prédio, 3 anos depois, veio um monte de duto de fiação que não podia ser no subsolo, cravando as paredes de fora a fora com aquelas coisas de metal, como é que chama? Galvanizada, aquelas coisas medonhas. Eu falei, até pode, mas desde que vocês arrumem tinta para pintar tudo a cor da parede. Então, é o único fórum que vocês vão ver, eles metralharam todos os fóruns velhos. A minha sala, essa aqui até não tem, mas assim, os corredores, é tudo pintado, essas coisas, por conta da rede lógica, né? E também a fiação da elétrica que eles puseram no chão, mas daí joga água, eles falam que dá um problema, não deram tem um nome, não é autenticação, não fizeram o reconhecimento da rede, alguma coisa assim, enfim. Então são coisas que, se fosse tudo pintado em tela, seria muito mais bonito. Seria. Ai. O que mais? Será que eu deixei de abordar alguma questão?